revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provar
pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, pão de cada dia, água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Paz do Senhor para todos. Estamos já 2 meses sem culto na igreja. Nós começamos dia 22 de março, né? Estamos já 24 de maio. Então já 2 meses sem culto na igreja. Mas eu vou à igreja 3 ou 4 vezes por semana, pelo menos, porque eu moro pertinho da igreja e eu faço gravações e quando eu saio eu sempre que é possível eu passo à igreja assim, para dar uma olhadinha, né, como está. Irmãos, mesmo distante da igreja fisicamente, tentem manter a igreja de perto espiritualmente, no seu coração, pela oração e pelo amor. Não pode deixar de orar pela nossa igreja. Paulo falou, mantenham os olhos fixos nas coisas do alto. Nas coisas do alto, isto é, nas igrejas de Jesus Cristo. Então, irmãos, continuem amando nossa igreja evangélica central e continuem orando por ela. Tá bom, irmãos? A palavra de hoje é 2 Coríntios 6, 14 a 7:1. É a mesma passagem de domingo passado. 2 Coríntios 6, 14 a 7:1. Deus vai falar para nós hoje, nesse momento, através dessa passagem. Não se ponham um jugo desigual com os descrentes. Como pode justiça ser parceira da maldade?
Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo de Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei, andarei no meio deles, serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, único digno de nossa adoração, que guarda a tua aliança de amor com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Estamos reunidos no seu dia de descanso em Cristo Jesus, para oferecer este culto a Ti em espírito, em verdade. Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste o céu e os céus além do céu, e todas as estrelas, e criaste a terra e os mares, e tudo que neles há. E elas existem porque as preservaste segundo a tua vontade. Senhor nosso Deus, que possamos nós lembrar com grande amor, nos te amou em Cristo Jesus durante a semana toda, para que possamos viver como teu povo santo e puro, apesar de dificuldades e adversidades. Senhor, foi fiel em trazer teu socorro quando estávamos necessitados. Senhor nosso Deus, muitas vezes não temos obedecido a teus mandamentos, sendo guiado pela nossa carne. Perdoe-nos para que não sejamos castigados. Ajude-nos que sejamos humildes e submissos, elevando sempre nosso coração para o trono, para que tenhamos a esperança e paciência. Agora nós ouviremos o que o Senhor tem a dizer para nós, que possamos ouvir com o coração aberto pelo Espírito Santo, para te conhecer mais, para viver plenamente a tua salvação. É pela palavra que a tua igreja é edificada, porque quando o Senhor envia a tua palavra, e ela sempre produz os frutos. Ó Espírito Santo, nosso Deus, faça a tua obra, Senhor, que venha avivamento, que haja salvação proveniente do arrependimento e novo nascimento. Seja estabelecido o teu reino para sempre. Em nome de Jesus Cristo, oremos. Amém. O tema de hoje é sobre a santidade. É mesmo tema de último culto. Só que domingo passado a ênfase foi sobre separação do pecado e do mundo caído. Verso 17, diz assim: afastem-se e separem-se deles. Não toquem em coisas impuras. E hoje vou falar sobre consagração total a Deus. Seria outro lado de santidade. Verso 16. Eles serão meu povo. Eles serão meu povo. Se você é povo de Deus, então dedicação total a Ele.
cristão precisa produzir os frutos de uma vida santa para Deus. Deus exorta seus filhos: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14. Vejamos, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos. Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem uma vida santa, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O crente que não tem uma vida santa, não tem Senhor e nem salvação. Santidade é uma palavra que se relaciona com adjetivo santo e verbo santificar. O santo significa separado, que nós compartilhamos no culto anterior, e posto de lado para Deus, que vamos compartilhar hoje. Para cristão, ser posto à parte significa negativamente ser separado do pecado e positivamente ser consagrado a Deus. Não basta você separar do mundo caído, como alguns religiosos fazem, mas é importante você entregar tudo a Deus. Alguns parecem que ficam contentes só com mortificação, morrer para pecado imundo, não dando devida atenção à vivificação. E outros parecem que até morrem para o mundo, mas continuam sendo dono da sua própria vida. Precisam separar da cobiça, ego e ambição carnal, para consagrar tudo para Deus. A palavra santa é o único atributo dirigido somente ao nosso Deus. Eu falei isso no último culto. O santo é usado mais vezes a Deus que qualquer outro atributo. Isaías chama Deus de santo 66 vezes no seu livro. Seu poder é seu poder santo. Sua graça é sua graça santa. Deus manifesta a sua santidade em suas obras, em sua lei e especialmente na cruz de Jesus Cristo. Um puritano disse, presta atenção, as palavras lindas ele falou: santo é a soma de todos os seus atributos. É atributo dos atributos. É maior atributo de Deus. O esplendor de tudo o que Deus é. Explicação linda, né? Explicação linda sobre santidade de Deus. É pela graça abundante, nós pecadores, agora chamados santos. Um atributo tão glorioso é atribuído aos crentes. Como isso é possível? Como um pecador pode ser chamado de um santo? Pela obra expiadora e santificadora de Cristo Jesus. Somente um mediador, Jesus Cristo, Deus homem, pode cumprir as exigências da santidade de Deus em favor dos pecadores. Vejamos 2 Coríntios 5, 21. É o capítulo anterior da passagem de hoje. 2 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por o nosso pecado, para que, por meio dele, fossemos declarados justos diante de Deus. Nele tornassemos a justiça de Deus. Nosso pecado passou para Jesus Cristo, e a justiça de Jesus Cristo passou para nós.
pelo arrependimento, pela fé em Cristo Jesus. Toda a ira de Deus contra o pecado foi derramado sobre Jesus Cristo na cruz para nossa salvação e santificação. A Bíblia declara que todo crente é santificado através do sacrifício de Jesus Cristo. Hebreus 10, 10. Hebreus 10, 10. Hebreus 10, 10. Diz assim: pois a vontade de Deus era que fossemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Cristo é nossa santificação. Cristo é nossa santidade. A situação do crente diante de Deus é santificado por causa da obediência perfeita de Jesus Cristo, que satisfez plenamente a justiça de Deus. Aqui, vale lembrar de que, para nossa santificação, precisamos arrepender e crer em Cristo Jesus. Eu preciso chamar a atenção de vocês, mais uma vez, a importância do arrependimento e novo nascimento para a nossa salvação e santificação. O caminho da santidade é ser crucificado e ressuscitado com Cristo Jesus, o que envolve a contínua mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. Por isso, a santidade deve ser mostrada em todas as áreas da vida. Nossos lares, nosso trabalho, nossa escola, nossa igreja, nosso passeio, nosso namoro, assim por diante. Não podemos ser santo somente no domingo, na igreja, no culto, na reunião de oração. Você pode participar do culto, reunião de oração, estudo bíblico na igreja. Mas quando você está sozinho, no seu quarto, o que você faz? O que você pensa? Mateus 6, 5, 6. Vejamos o que Jesus falou sobre oração. Mateus 6, 5 a 6. Mateus 6, 5 a 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Irmãos, cristão, independente do local, seja na igreja, seja na rua, ou seja no seu quarto, ele procura viver uma vida santa diante de Deus. Porque cristão vive essa vida santa em todas as áreas da vida. Um pastor puritano, ele falou assim: a santidade abrange todas as partes de nossas pessoas, preenche nosso ser, influencia tudo o que somos, fazemos, pensamos, falamos, planejamos.
preenche todo o ser, preenche todos os nossos atos, preenche toda a nossa vida. Lazer, negócio, estudo, amizades, relacionamento, nosso silêncio, palavras, leitura, escrita, idas e vindas. Todo o nosso ser, em todos os movimentos do espírito, alma e corpo. No tempo de puritanos, quando a igreja estava florescendo pela bênção de Deus, buscando santidade, obedecendo a tua palavra, os cristãos buscavam uma vida assim, em todas as áreas da vida, buscando santidade. A chamada para a santidade era uma tarefa diária para eles. A chamada para a santidade era um compromisso para toda a vida, de viver para Deus, para ser separado para o senhorio de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim: e agora que o Deus da paz os torne santo em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os aspectos, tornando santos. Foi assim que Paulo está exortando para irmãos da igreja tessalonicense e para nós. Por que é importante ter uma vida de santidade? Por que é importante ter uma vida de santidade? Primeiro, porque a palavra de Deus exige, porque é vontade de Deus. Vida santa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por que é importante ter uma vida de santidade? Porque é a vontade de Deus. Deus disse: sede santos, porque sou santo. Segundo, porque este é grande propósito da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Vejamos Titos 2:14. Titos 2:14. Titos 2:14. Eu vou ler outra versão, um pouco melhor do que essa versão transformada. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele entregou por nós, a fim de nos purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Purificação. Uma vida pura, uma vida santa. Jesus veio ao mundo
para que seus seguidores, seus discípulos, vivessem uma vida pura e santa. Jesus Cristo é um Salvador completo, pois não só pagou nossa culpa, mas destruiu o poder de pecado. Ele viveu uma vida exemplar da santidade no mundo. Paulo disse para a igreja de Filipe, tenha mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como era esse sentimento? Foi humildade. Humildade. Cristo foi humilde ao ponto de deixar toda a glória do céu para obedecer ao Pai e servir os pecadores até morte de cruz. Irmãos, a humildade é um dos maiores marcas de santidade de um crente. Se vocês querem ser os santos, Paulo exorta, pensem da mesma forma de Jesus Cristo. Vivam da mesma forma de Jesus Cristo. Aqui, para a igreja de Filipe, sejam humildes. Sejam humildes. Jesus disse no Sermão do Monte, felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os humildes. Jesus abençoando os humildes com sua bênção. Bênção celestial. Devemos olhar para Cristo para sermos santos, pois Ele é fonte e caminho para a santidade. Irmãos, nós não temos outro caminho. Jesus é o único caminho para a nossa santificação. Por isso Calvino falou, coloquem Cristo diante de vocês como espelho da santidade. E busquem graça para sermos espelhos da sua imagem. Irmãos, perguntem em cada situação da sua vida, o que Cristo pensaria? O que Cristo diria? E o que Ele faria? Eu tenho um livro velho chamado Se Cristo Fosse Eu, o que Ele faria? O autor desse livro buscava a santidade de Jesus Cristo na sua vida. Se fosse Jesus Cristo, o que Ele faria em meu lugar? Se Cristo estivesse vivendo aqui em São Paulo, como Ele viveria? Como Ele viveria uma vida santa no meio de tanta imoralidade e injustiça? Hoje, em São Paulo, é inegável o mau exemplo dos crentes, entre aspas, trazendo muitos males e decepções. Vou falar uma coisa. Sabe por que muitos coreanos estão fora da igreja aqui na colônia coreana? Eu acho que devido à vida imoral e carnal de muitos crentes na colônia coreana. Muitas vezes a mesma desculpa é dada quando é convidado a vir à igreja. Eu não vou à igreja não, eu não vou à igreja porque meus pais estão, meus irmãos estão, meus amigos estão lá, eu não vou.
É um exemplo, né, irmão? É um exemplo aí que está acontecendo hoje. Isso nos leva a ter uma certa urgência para a igreja voltar para a santificação, para a santidade. Terceiro, por que é importante ter uma vida de santidade? Por quê? Porque é a única evidência do que temos uma fé salvadora em Cristo Jesus. As boas obras não salvam, mas são aceitáveis diante de Deus. São fruto de uma fé viva. Irmãos, santidade é uma prova. Santidade é uma prova de que nós temos uma fé verdadeira. Nós temos uma fé salvadora. Sem santidade, nós não temos salvação. 4. Porque demonstro meu amor ao Senhor Jesus Cristo. Santidade demonstra meu amor ao Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: aqueles que me obedecem são os que me amam. Abel mostrou seu amor a Deus ao oferecer o sacrifício superior ao Caim. O sacrifício de fé que mostra justiça, santidade. Ele foi exemplo da fé. 5. Porque é a única evidência convincente de que somos filhos de Deus. Santidade é a única evidência de que somos filhos de Deus. O filho se parece com quem? Filho se parece com o pai. Tal pai, tal filho. Irmãos, procurem ser como seu Pai celestial em santidade. Por isso Deus falou, vou repetir de novo: sede santos, porque eu sou santo. Bom, nós vimos algumas razões porque é importante ter uma vida de santidade. Tem muitas outras razões. Irmãos, nós precisamos pensar os pensamentos de Deus por meio da sua palavra. Pensar de mesma maneira de Jesus, viver de mesma maneira de Jesus, por meio da sua palavra. Pergunta para Deus, como Ele gostaria que eu vivesse? Pergunta para Ele. Resposta: conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Não foi essa santidade que Paulo queria chegar? Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Ele continua prosseguindo, ele continua buscando, ele continua aperfeiçoando, para ficar cada vez mais santo, para ficar cada vez mais como imagem de Cristo Jesus, para que possa ter mente de Cristo Jesus, para que tenha a mesma humildade de Jesus. Ele continua buscando a santidade. Irmãos, antes de terminar a mensagem, eu gostaria de repetir Hebreus 10:14. Hebreus 10,
14. Hebreus 10. Doze, 14, irmãos. 12, 14. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem uma vida santa, ninguém verá o Senhor. Se você acha que só perdão de pecado é suficiente, é bom você lembrar este verso. Se você não tiver uma vida santa, contínua, uma vida santa cada vez mais, como aqui falou, 7:1, cada vez mais uma vida santa. Se você não tiver isso, você não verá Senhor. Você não terá comunhão com Ele. Ele não vai aceitar seu culto, nem sua oração. Ele não vai abençoar sua vida, porque você não vai ver Ele. Então é muito importante, irmãos, santidade, que a igreja hoje esqueceu. Os crentes esqueceram de viver uma vida santa, separado do mundo do pecado e consagrado para Deus. Verso 16, passagem de hoje. Vamos ver. Verso 16. Pois, e que união pode haver entre templo de Deus e ídolos? Pois somos o templo de Deus vivo. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei seu Deus, e eles serão meu povo. Você é povo de Deus? Verso 18. Você é filho ou filha de Deus? Como você sabe que você é povo de Deus? Como você sabe que você é filho ou filha de Deus? 7:1. Resposta: 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, que você possa buscar a santidade na sua vida. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, o tema de hoje foi santidade. Separação do mundo caído, do pecado, imoralidade e consagração a Deus. Consagração total a Deus. Tudo que somos, tudo que temos, dedicado a nosso Deus. A santidade, a santificação. Senhor, santificação verdadeira só é possível aquele que arrepende dos seus pecados. Aquele que morreu, seu velho homem, na cruz com Jesus. E ressuscitou para Deus. Senhor nosso Deus, que todos que ouviram a mensagem de hoje possam examinar sua fé, sua vida cristã, para ver que tem santidade na sua vida. Que essa mensagem é aceita pelo coração, sendo realmente a palavra de Deus. Uma vida dedicada a Deus. Todas as áreas da vida sendo santos. Fazer, pensar, falar, planejar, viver, nosso viver todo sendo como santo. Senhor, nos ajude para entender essa mensagem, entender de coração, pelo Teu Espírito Santo, para que possamos produzir frutos de santidade. Senhor, estamos passando momentos difíceis, momentos muito difíceis, Senhor, que o Senhor possa estar consolando o Seu povo, vários problemas financeiros,
questão de fé, de família, sentimento, vários problemas por causa de dificuldade da vida que temos. O Senhor esteja aqui consolando, confortando pela Tua palavra, pela Tua salvação, pelo Teu Espírito Santo, para que não sejamos tentados pelo Satanás, para que não sejamos enganados pelo ensino falso, possamos firmar na fé, na palavra, para superar e buscar cada vez mais, Senhor, nossa esperança em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe nossa igreja, abençoe todos. Assim nós oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, eu sou feitura, Tu és o autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do Teu querer. Tua ó meu Deus, sombra e corrige os passos meus, torna-me santo, porque Tu és, ouve os meus rogos, eis-me aos Teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com Tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade, pois sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e amor de Deus, nosso Pai, comunhão, orientação, plenitude do Espírito Santo, sejam com toda a nossa igreja. Amém.